Olá, amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e vamos falar sobre afastamento para exercício de mandato eletivo e outro afastamento para estudo ou missão no exterior. Vamos começar aqui, né? Então a pessoa está estudando lá no exterior, mas vamos começar aqui pelo exercício de mandato eletivo, tá? Tá lá no artigo 94 e ele fala o seguinte: o servidor investido em mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições. Mandato eletivo, né, quando a pessoa ela se elege através das eleições para prefeito, vereador, governador, deputados, assim por diante, presidente da República, senadores, né? Então, quando o servidor, e nós temos vários servidores, né, que são vereadores, prefeitos, deputados, assim por diante, né? O servidor, ele participa das eleições e quando ele é eleito, nós temos aí essas disposições. A primeira disposição aqui, inciso 1, tratando-se de mandato federal, estadual, distrital, ficará afastado do cargo, né? Então, se ele vai exercer atividade de governador, de deputado estadual, federal, senador, presidente da República, ele fica afastado do cargo porque não tem como você ser, por exemplo, um deputado e ao mesmo tempo trabalhar como servidor público, né? Você não conseguirá exercer nenhuma nem outra função a contento, não é verdade? Então você tem que estar focado lá, ó. Se você é governador, deputado, você tem que estar focado ali no seu trabalho, né? Pro bem da sociedade brasileira, né? Então ele fica afastado do cargo. Mas nós temos algumas regras específicas em caso de município. Inclusive está na Constituição Federal. Está lá na Constituição que a gente vai mostrar aqui mais para frente. Está lá no inciso 2, investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então tem muitas prefeituras pequenininhas, né, que a remuneração de prefeito não é lá aquelas coisas, não é a remuneração, por exemplo, de um auditor fiscal. Então imagina que o auditor fiscal se elegeu, né, na condição de prefeito de um município pequeno e de repente lá o salário do prefeito é de 10 mil reais, por exemplo. E o salário do auditor fiscal é de 30 mil reais. Então ele pode, né, optar pela sua remuneração de auditor fiscal. Tá certo? Legal. Outras regras aqui são regras para vereador. Também está lá na Constituição Federal, né? Se a pessoa é vereador, nós temos se elege vereador, nós temos duas regras. Havendo compatibilidade de horário, perceberá-se vantagem do seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Isso já havia acontecer também, né? Quando eu trabalhava num município pequeno, chama Bataguaçu, lá em Mato Grosso do Sul, foi primeiro cargo público que eu ocupei para agente tributário estadual. Tinha um colega que trabalhava como agente tributário estadual ali, ele era vereador e ele era servidor público. Só que as sessões da Câmara ali, como era um município pequenininho, aconteciam à noite. Ele trabalhava de dia, fazia lá, né, o seu horário de dia e ele ia à noite nas sessões da Câmara Municipal. E ele conseguia compatibilizar os dois trabalhos sem problema nenhum, como vereador e como servidor público. Então, se há compatibilidade de horário, então ele trabalha nos dois e vai receber pelos dois, obviamente, né? Agora, não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então é mais ou menos parecido com a regra do prefeito, né? O vereador, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, né, as sessões ocorrem de dia, no horário comercial, não tem como um servidor compatibilizar o tempo dele como servidor e o tempo como vereador. Tem que deixar o cargo de lado para ser vereador, mas nesse caso a regra é como de prefeito, porque ele poderá optar pela remuneração maior ali, né? Remuneração, por exemplo, de um servidor, caso a sua remuneração de servidor seja maior do que a de vereador. Certo? Legal. E aí nós temos aqui a regra do parágrafo primeiro que diz: no caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social
como se em exercício estivesse, né? Então ele está no regime próprio de previdência social, por exemplo, né? Por exemplo, não, a regra é que o servidor de cargo efetivo, né? A regra, né? Todas as situações. Ele está num regime próprio de previdência social, que é o regime do Estado, da União ou do município. Nem todo município tem regime próprio, então ele vai para o INSS, vai para o regime geral de previdência, aí continua recolhendo para o regime geral, obviamente. Mas se é o meu caso, por exemplo, Tanaka, que é servidor da União Federal, auditor fiscal, eu recolho para o regime próprio da União. Quando eu for me aposentar, eu vou me aposentar não pelo INSS, mas pelo regime próprio da União. Aí, nesse caso, se eu me tornar prefeito, vereador, deputado, o que for, eu continuo a recolher para o meu regime próprio. Isso também está na Constituição Federal, tá? Para o segundo, o servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato. Senão seria uma sacanagem, seria até antidemocrático, não é verdade? Imagina a pessoa, ela se candidata a prefeito, a vereador, o que for, né, deputado, ela se elege para um mandato eletivo, ou mesmo até para um mandato de classista, né? Por exemplo, um presidente de sindicato, e aí, de repente, por questões de perseguições políticas, vamos sacanear esse prefeito, esse vereador aí, vamos removê-lo para outra cidade que não tem nada a ver, uma cidade que está em outro estado, em outro local, só para ele sair daquele cargo de prefeito e de vereador. Não pode isso, é antidemocrático, seria, não é verdade? Então, a legislação já previu, já falou, ó, nesse caso não pode ficar removendo essas pessoas, não, redistribuindo para outra localidade. Pode até remover se for a mesma localidade, não tem problema. Pode redistribuir se a pessoa continuar na mesma localidade, mas se for, imagina remover a pessoa, por exemplo, que ela está trabalhando em São Paulo, vai ser removida lá para o Rio de Janeiro, por exemplo, né? Não tem nada a ver, ele não vai conseguir exercer suas atribuições de mandato eletivo nesse caso. Então, a legislação já proíbe para evitar, né, esses problemas que possam acontecer. Beleza? Legal. O artigo... Aqui nós estamos na Constituição Federal, só trouxe para você dar uma olhada, se você quiser pausar e ler, você vai ver que ele fala, né? Basicamente, o que eu tratei para vocês, no caso de prefeito, de vereador, de afastamento, né? Aquele caso do regime próprio, certo? Então, e lembrando também que a Constituição traz um aqui, que fala em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Então, continua contando o tempo de serviço para que ele possa aposentar. Então, no meu caso, né, auditor fiscal, se eu for, por exemplo, deputado, vereador, o que for, né, prefeito, o meu tempo de serviço continua sendo contado para que eu possa aposentar lá na frente. Tranquilo? Beleza, então isso aqui está na Constituição, trouxe para vocês o artigo 38, para você dar uma lidinha e você vai ver que ele coincide com o que acabamos de ler. Tá? Agora vamos ver a situação de afastamento para estudo ou missão no exterior. Você solicitou, se você está um servidor público do Poder Executivo, você vai solicitar por presidente da República, o presidente que vai autorizar. Se você é servidor do Poder Legislativo, vai ser o presidente dos órgãos do Poder Legislativo, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Ou se você trabalha no Poder Judiciário, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Eles que vão, né, autorizar. Então, o servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem a autorização do presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo e presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. Né? E o parágrafo primeiro, ele fala o seguinte: a ausência não excederá 4 anos, então só posso pedir esse afastamento por 4 anos e depois que terminar a missão estudo, somente decorrido igual período, né, igual período do afastamento do estudo, né, da missão do estudo, será permitida nova ausência.
Parágrafo 2º, o servidor beneficiado pelo dispositivo, pelo disposto nesse artigo, não será concedida exoneração quando ele pede para sair, ou licença para tratar de interesses particulares ali, antes de decorrido período igual ao do afastamento, ressalvado de posse de ressarcimento das despesas havidas com o seu afastamento. Se ele devolver as despesas, tudo bem. Se não, se ele ficou, por exemplo, 3 anos afastado, tem que ficar 3 anos trabalhando sem poder ele pedir a exoneração ou a licença para tratar de interesses particulares. E se ele pedir e realmente é isso que ele quer, ele vai ter que ressarcir, pagar a União no caso, né? Parágrafo 3º, disposto esse artigo não se aplica aos servidores de carreira diplomática, porque servidor de carreira diplomática, eles vivem morando no exterior, trabalhando no exterior, né, em missão no exterior, então serão regras outras e não essas que estão aqui, certo? Beleza. O parágrafo 4 ele fala: as hipóteses, condições e formas para autorização de que trata esse artigo, inclusive no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinados em regulamento. Então você não tem que esquentar a cabeça com isso, né? Vai ter um regulamento específico com outras regras ali, né, mais aprofundadas. E o artigo 96 ele fala: o afastamento de servidor que servir em organismo internacional do que o Brasil participe, o qual ele coopere, dar-se-á com perda total da remuneração. Né? Imagina que ele vai trabalhar ali numa missão no Mercosul, lá no Uruguai, né? Que é um organismo internacional que o Brasil participe, não é verdade? O Mercosul ele participa, né? O que acontece? Ele perde a remuneração. No Brasil, esse servidor, né? Então a pessoa que é servidor, vamos supor, no meu caso, sou servidor, estou trabalhando aqui no Brasil para a Receita Federal. Aí se eu for trabalhar lá para o Mercosul, aí é o Mercosul que vai pagar minha remuneração e eu perco a remuneração aqui, né? E é lógico, né? A gente já explicou para vocês o cedente, o cessionário, né? Quando a pessoa vai ali trabalhar em outro órgão, outra instituição, né? É esse órgão que recebe, que em regra vai fazer os pagamentos da remuneração. Então, nesse caso aqui, o Brasil não vai mais pagar, quem vai pagar é o organismo internacional. Beleza? Vamos ver como que é em concurso público, tenta fazer em casa aí, né? Tá lá. É vedado a administração remover ou distribuir de ofício, né, obrigatoriamente, automaticamente, servidor investido em mandato eletivo ou classista para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato. É isso aí, para evitar sacanagem aí com ele, tá certo? Certa afirmativa, beleza? E se você gostou, dê um joinha, compartilha nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Quando inscrever-se, aperta no sininho para você ser o primeiro a ser notificado. E se você quer receber também notícias fresquíssimas, é só me seguir lá no Instagram, @edudutanaka. E tamo junto sempre, né? Caminhando, eu sei que não é fácil, eu sei que vocês aí, muitos de vocês trabalham, tem outras... fazem outras coisas, mas você sempre deixa um tempinho da sua vida para vir aqui assistir a aula e estudar, porque é isso que você quer. Se você quer um futuro melhor para você e para as pessoas que você gosta, você está no caminho certo, porque você está aí estudando, você está aí batalhando para conseguir o tão almejado, o tão sonhado cargo público, e você vai conseguir, beleza? Tamo junto aí? É isso aí. Grande abraço, bons estudos, até mais, tchau, tchau.